Pai do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quero compartilhar com os irmãos que nós chegamos hoje a 197 inscritos. Aleluia! 197 inscritos. Está muito longe ainda, mas a minha fé é infinitamente maior. Deus colocou em mim uma fé e nós vamos conseguir, todos nós juntos, amém? Nós vamos conseguir chegar a 1000 inscritos e depois o YouTube vai espalhar todos esses vídeos aos 4 cantos da terra, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus, amém? Me ajude a evangelizar e a levar a palavra de Deus a multidões de vidas, em nome de Jesus. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu like. Não se esqueça disso. Bom, vamos para a palavra de Deus. Hoje o tema é: isso pode mudar sua vida. Pastor, o que é que pode mudar a minha vida? Preste atenção e não saia deste vídeo até o final. Muitas pessoas, às vezes, perdem o conteúdo porque não tem paciência de ir até o final. Vá até o final. Não desista no meio do caminho, porque às vezes você fica sem entendimento da palavra, você fica sem entendimento daquilo que o pastor está passando para você. Amém? Vou repetir. Tema da mensagem de hoje: isso pode mudar a sua vida. Abra aí comigo, por favor, a palavra de Deus em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 14. Livro de Êxodo, capítulo de número 14. A partir do versículo de número 13. Vamos ver o que está escrito? Assim diz a palavra do Senhor: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Pastor, o que é que pode mudar a minha vida? Irmãos, isso pode mudar a sua vida porque tem mudado a vida de muitas pessoas. E talvez esteja faltando só você. E eu acredito que quando eu falo só você, eu estou falando com milhões. Porque ainda são milhões de pessoas que não têm este entendimento. Pastor, você está só com 197 inscritos. Mas eu já estou profetizando que esta palavra chegará a milhões de pessoas. E milhões de pessoas terão a sua vida mudada através dessa palavra. Então, pastor, o que é que pode mudar a minha vida? Irmãos, eu quero estar falando para você hoje sobre 2 tipos de oração. 2 tipos de oração. E Deus quer que a gente aprenda estes 2 tipos. Porque uma oração complementa a outra. Por isso muitos não conseguem ter êxodo, resposta, sucesso. Muitas pessoas dizem assim: eu oro, busco, mas a resposta não veio. Existe a questão do tempo. Eu sei disso. Nós sabemos que existe o tempo de Deus para cada propósito. E cada caso é um caso. Nós sabemos disso. Mas muitas pessoas, todas as vezes que a gente vai perguntar: e aí, meu irmão, como é que tá? Pessoa: pastor, pastor, estou cheio de problema. Aí você vai perguntar se é um outro problema, a pessoa diz: não, é o mesmo problema. Quer dizer, já passaram-se anos e a pessoa está com o mesmo problema. A Bíblia diz que nós vamos viver de luta em luta. A Bíblia nos ensina, na verdade, né? A Bíblia nos ensina que é de prova em prova, de luta em luta,
nós vamos alcançar, nós vamos chegar aos nossos objetivos. Agora, quando você chega na mesma pessoa, depois de anos, e ela está com o mesmo problema, passando pela mesma luta, será que não é ela que tem que mudar em relação à sua maneira de pedir? Na sua maneira de agir no mundo espiritual? Vamos aprender então? Vamos lá. Uma oração complementa a outra. Pastor, qual é o primeiro tipo de oração? O primeiro tipo de oração é a oração cotidiana, a oração que expressa relacionamento com Deus. Esta oração nós temos que fazer ela todos os dias. Nós temos que crescer no nosso relacionamento com Deus. Nós temos que crescer na nossa intimidade com Deus, através das Escrituras, através do jejum, da oração, dizendo Pai, né? Jesus nos ensina, Pai nosso que estás nos céus. Outro dia eu vou estar trazendo para vocês o significado da oração do Pai Nosso. Vocês vão ver que coisa tremenda, coisa rica. Então esse é o primeiro tipo de oração, que expressa relacionamento. Nós temos que orar todos os dias, conversar com o nosso Deus, clamar a Ele, buscar a Ele mesmo, de todo o nosso coração. Glória a Deus. Mas será que é só esta oração que é a suficiente? Oração para pedir, para conversar com Deus? Será que é só esta que é a suficiente? Vamos ver então aqui. Êxodo capítulo de número 14, o versículo de número 13. Moisés, eu acabei de ler para vocês, Moisés ele fala para o povo, porque eles estão fugindo do Egito. Eles estão indo embora do Egito. Então Moisés se depara com o Mar Vermelho na frente dele. O coração de Faraó foi endurecido. E ele vem atrás com o exército em peso atrás do povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés olha para um lado, montanha. Para o outro lado, também não tinha para onde correr. Para frente, o Mar Vermelho. Atrás, os egípcios. E agora? E agora, Deus? Mas aí ele lança uma palavra de fé ao povo. Quero repetir. Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 13, que diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Não adianta só lançar uma palavra de fé para as pessoas. Não adianta só lançar uma palavra de fé. Moisés foi e lançou uma palavra de fé. Sabe o que ele fez logo em seguida? Versículo de número 15. No 14 ele diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ó, que bênção! Até aí Moisés estava jóia. Lançou uma palavra de fé, trouxe ânimo ao povo. O povo falou: eita, gostei, mas e agora, Moisés? O que a gente faz? O mar está na nossa frente. Para os lados não tem para onde correr. Atrás os egípcios vêm vindo atrás de nós aí. Eles vão vindo aqui, vai matar todo mundo. E agora, como é que a gente faz? Moisés, a Bíblia diz que Moisés fez o quê? Então disse o Senhor, versículo de número 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, Moisés? O que Moisés foi fazer? A Bíblia não dá detalhes, mas eu imagino que ele deve ter ajoelhado, levantado as mãos para o céu e começado a clamar: Deus, tem de misericórdia. Primeiro tipo de oração. Deus, tem de misericórdia, me ajuda. Senhor, eu preciso da sua resposta, eu preciso do seu milagre. Ele deve ter orado, irmão, deve ter clamado, para Deus ter falado isso aqui, ó: Moisés, por que clamas a mim? É porque ele clamou. Só que Deus ficou invocado com Moisés. Moisés, não é hora de clamar, rapaz.
Pastor? Que conversa é essa, pastor? Tá aqui, ó. Olha a resposta de Deus. Dize aos filhos de Israel que marchem. O que é que você tem na tua mão, Moisés? O que é que você tem na tua mão? Um cajado, Senhor. Ah, você tem um cajado, Moisés? Não é hora de clamar, não. Segundo tipo de oração, oração de autoridade. Ah, pastor, então quer dizer que só clamar não adianta? Temos que usar o segundo tipo de oração, que é a oração de autoridade. Moisés, o que você tem nas tuas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. Aquele cajado simbolizava a autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Moisés, versículo de número 16. E tu levanta a tua vara, ou teu cajado, em outras versões. Estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eita, pastor, nunca tinha parado para pensar nisso não. Pois é. Irmãos, tem dois tipos de oração. O primeiro tipo é a cotidiana, clamar a Deus, buscar a Deus. Glória a Deus, é isso mesmo. Só que para que hajam respostas de Deus na nossa vida, para que os mares venham se abrir na nossa frente, para que a gente possa passar pelo meio de tribulações, de situações adversas, é necessário usarmos o segundo tipo de oração, que é a oração de autoridade. Ah, pastor, é isso mesmo? Então, Como é que é, pastor? Ensina para mim. Tema da mensagem de hoje. Isso pode mudar a sua vida. Pastor, qual é a autoridade que Deus nos deu? Qual é o cajado, pastor, que está nas nossas mãos hoje? Para que a gente possa tocar nas águas e o mar se abrir na nossa frente e eu receber a minha vitória. Qual é, pastor? Diga comigo, o nome de Jesus. Ah, pastor, então quer dizer que o nome de Jesus não tem sido usado como deveria? Quantos precisavam aprender isso? Quantos estão vivendo só o primeiro tipo de oração? Clamando. Quero te provar que o nome de Jesus nos foi dado como autoridade. Quero te provar agora. Marcos capítulo de número 16, versículo de número 17, que diz assim: olha o que Cristo disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quantas pessoas diante de um demônio, às vezes, de um ataque satânico, de uma presença maligna, se escondem, ficam com medo. Ai, vou chamar o pastor para orar. Deixa de ser medroso, rapaz. Conversa é essa? Ajuda aí, né? Os pastores, né? Deus também te deu autoridade, é o que Jesus está dizendo aqui, ó. E estes sinais seguirão os que crerem. Você não crê em Cristo? Usa o cajado, ou seja, o nome de Jesus Cristo é o cajado que nos foi dado como autoridade. Se nós usarmos, o mar se abre, o diabo tem que cair por terra. O faraó e seu exército é submergido sobre as águas. Eles têm que ser destruídos. É desse jeito.
Tem gente que na hora... Você quer ver um crente corajoso? Você quer ver alguém realmente que entendeu essa palavra? É na hora que cai um demônio na igreja. Caiu o demônio na igreja, pronto. Um escapa para lá, outro escapa para cá. E se cair? E se acontecer alguma coisa de ordem espiritual dentro da casa? Deus que me livre, né, irmão? Tem gente que fica desesperado, não sabe o que fazer. Vai ajoelhar, Deus, quando alguém tiver manifestado, vai orar a Deus para você ver. Senhor, tem de misericórdia, ajuda. Ô Senhor, faz esse demônio sair daqui. Vai, ora desse jeito para você ver. O demônio vai rachar o bico, ele vai dar risada da tua cara. Porque não é hora de clamar a Deus dizendo, Deus, ajuda, tira esse demônio daqui. Não. O que foi que Jesus ele nos ordenou? A nós foi dado a ordem de expulsar. Eu conheço a história, eu estava lendo um livro, e nesse livro, o autor, com muita experiência com Deus, ele diz que ali o Espírito Santo ensinando para ele sobre a autoridade sobre os demônios. Então ele conta que ele teve um arrebatamento de sentidos, um arrebatamento de espírito. E ali, na visão que Deus estava dando para ele, o Espírito Santo, o próprio Cristo ali, né, ele escutava a voz de Jesus falando com ele e ensinando para ele tudo sobre os demônios, como agir, passagens bíblicas, ensinando para ele, dando a ele discernimento da palavra. E ele estava ali atento, ouvindo, e ele não via o rosto, era só uma luz muito grande, forte, e ele escutava a voz com nitidez. Era tremendo, ele disse que estava maravilhado com aquela visão e ouvindo o ensinamento de Cristo. De repente, aparece um demônio na forma de um macaco, um macaquinho pequeno, e se pôs entre ele e aquele homem que ele tem certeza que era o próprio Cristo ali. Então, aquele macaquinho começou a fazer um barulho muito alto. E o macaquinho falava crá, 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 muito alto. E ele não conseguia, porque Jesus continuava, mesmo com o macaquinho fazendo aquele barulho, Jesus continuava falando com ele. E ele não começou a não entender. Por que Jesus não parou de falar? Por que Jesus não repreende esse macaquinho aí? Esse demônio, meu Deus. E ele tentando escutar o que Jesus falava, os ensinamentos, e o macaquinho, crá, crá, aquele barulhão, irmão. Ele não conseguia ouvir mais o que Jesus ensinava. Aquele macaquinho estava tentando impedir ele de ouvir a palavra de Deus, ouvir os ensinamentos que Jesus dava acerca das Escrituras. E ele não entendia o porquê que Jesus não repreendia aquele demônio. E ele foi se irritando, ele foi se irritando, ele foi se irritando. E ele foi se irritando com aquele macaquinho. E ele demorou porque ele queria que Jesus fizesse alguma coisa. E aí Jesus não fazia nada. E ele se irritou de tal jeito que ele levantou a mão, ele estendeu a mão e disse: eu te repreendo agora, Satanás. Em nome de Jesus. O macaquinho deu um grito. Puff, e foi embora. Deu um grito.
se transformou em uma fumaça preta, e foi embora. De repente, ele, sem entender, ele disse: Jesus, ele interrompeu um pouco o ensinamento e disse: Senhor, permita-me te fazer uma pergunta. Jesus então olhou para ele. Jesus então fala para ele: me pergunte, meu filho, pode perguntar. Ele diz: Jesus, o porquê que o Senhor... Jesus, o senhor não viu que aquele macaco estava... Aquele demônio na forma daquele macaquinho estava atrapalhando a nossa conversa? Aliás, atrapalhando o ensinamento que o senhor estava dando para mim. Por que o senhor não repreendeu? Por que eu que tive que expulsar, repreender? Aí Jesus olhou para ele e disse: nunca leu o que está escrito? Não viu o que está escrito? Em meu nome expulsarão os demônios. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Já está feito. Já está consumado. Agora, quando se trata de autoridade, eu estou pronto. Jesus dizendo para ele: eu estou pronto a derramar o meu poder. Depende simplesmente de uma atitude sua, de uma atitude dos meus servos, de uma atitude daqueles que creem em mim, de usar e de acreditar na minha palavra e usá-la como devido. Se está escrito em meu nome expulsarão os demônios, então é vocês que têm que tomar uma atitude. Espalhe essa notícia. Jesus disse para ele: espalhe isso ao meu povo. Tem muita gente que está esperando eu fazer. Eu vou fazer, Jesus disse. Mas se eles tomarem uma decisão de repreenderem, de lutarem usando o poder do meu nome. Entendeu agora, meu amado, minha amada? Tome posse dessa palavra. Talvez o inimigo esteja fazendo uma bagunça e a pessoa está lá: Deus tem de misericórdia, ajuda. Ô irmão, esse é o primeiro tipo de oração. Não é que está errado fazer, não, está certo fazer. Só que você tem que fazer o segundo tipo de oração: Senhor, eu sei que o Senhor quer me ajudar, só que agora me dá autoridade. Derrama sobre mim a autoridade do teu nome, aliás, do nome do teu filho, porque eu vou usar agora o poder que o Senhor liberou para repreender os demônios de miséria, os demônios que estão lutando contra a minha vida. Entra dentro da tua casa invocado mesmo, dizendo: em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo agora, a partir de hoje acabou para você. Pega tudo que é teu, pega a tua bagagem e, em nome de Jesus, sai daqui agora. Você vai ver. Algumas pessoas é instantâneo, algumas vão ter que lutar um pouco. Porque dependendo da castra, dependendo da guerra, ela demora um pouquinho. Jesus disse isso. Vai ter que ter jejum, vai ter que ter oração, vai ter que ter campanha, mas usando o poder do nome de Jesus e a autoridade que Ele te deu para expulsar aqueles males. E você vai ver a resposta de Deus. Isso pode mudar a sua vida a partir de hoje. Toma posse dessa palavra. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, e quero ver você contando testemunhos. Você vai contar testemunhos. Nunca se esqueça, uma oração complementa a outra oração. Tem gente que quer ficar também usando de autoridade toda hora, mas não tem uma vida com Deus. Não faz também o primeiro tipo de oração.
aí também não adianta. Você tem que ter vida com Deus, que não, o inimigo não te respeita. Vamos orar? Pega o seu copo com água. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Oh, glória. Espírito de Deus, toque sobre o teu povo, Pai. Talvez alguém esteja doente. Talvez alguém esteja agora me escutando com uma enfermidade. E essa pessoa às vezes tem clamado a vida toda, dizendo: Deus, me cura. E o Senhor está lá dos altos céus dizendo: eu já fiz a obra por meio do meu Filho. Usa agora a autoridade do nome dele e repreenda o espírito da enfermidade. E ele vai ter que sair, vai ter que largar, vai ter que soltar, em nome de Jesus. Deus de vitória, eu declaro que aquele que beber desta água consagrada receba cura, em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre, receba a tua resposta, receba a tua bênção, em o nome de Jesus Cristo. Os anjos já começaram a trabalhar, viu? Eita, Deus de vitória, estou sentindo a presença de Deus aqui. Os anjos já começaram a trabalhar ao teu favor. Bebe este copo com água e você já vai começar a sentir a diferença a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Tome com o pastor. Que Deus abençoe sua vida. Tome posse dessa palavra. Espalhe esta palavra a outras pessoas. Compartilhe. Porque são muitos os que precisam conhecer a autoridade que o próprio Deus lhes deu. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.